Olá, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso podcast Estelar. Eu sou Marta Ueste, esse é o 15º episódio. Juliana Lustosa, Débora Desotti, sejam bem-vindos. E nós estamos hoje com a Kátia Pereira. Seja bem-vinda, Kátia. Bem-vinda, Kátia. A Kátia que ela tem todo um currículo, né, aqui de liderança, consciência, saúde planetária. Como é que você hoje se apresenta, Kátia, com todo esse currículo maravilhoso que você tem? Currículo estelar, né? Já jogou a bola direto. Então, primeiro, né, um oi para todo mundo. E nesse ano novo que acaba de começar, né? Então, feliz ano novo para todo mundo. Feliz ano novo. Feliz ano novo astrológico, né? Astrológico, tudo de muito bom. Hoje também é o Dia Internacional da Felicidade, das árvores, das florestas. Isso é muito legal, porque é justamente o trabalho que a gente traz, né? E, bom, eu venho disso, né? Ela é sintonizadora de florais, o dela é o IVC, que estamos aqui, né? Os floraizinhos, com essências de campo de consciência há 29 anos em pesquisa, gente. De pesquisa, né? Conta um pouco pra gente da sua história. A gente enfatiza muito a história aqui dos estelares para mostrar a multiplicidade que somos. E você começou a sua jornada como historiadora. E conta um pouco. Tá. Então, assim, eu acho que eu estava pensando nisso, né? Como eu acompanho o programa de vocês, acompanho mesmo, eu acho o máximo. E aí, no começo, sempre, né, sempre tem essa pergunta. E aí, ontem me perguntei, eu falei, nossa, e aí, né? Eu começo da onde? E vem umas memórias, assim, muito interessantes, né? Que, bom, eu não entendo nada de astrologia, não entendo. Mas, assim, todo mundo fala, né? Como boa capricorniana, eu acho que eu vim a serviço. Né? Porque minha vida, acho que se resume a buscar, né? Quando eu era criança, então eu era assim, uma criança muito sensível e muito fora da caixinha, né? Todo estelar começa assim, gente. Então, a facilidade maior era de lidar com planta, com bicho, né? Com outros seres. Menos com humaninhos. Humanos, a gente tenta, né? A gente tenta. Mas também tinha a coisa de, obviamente, eu interagia com as outras crianças, brincava com os priminhos e tal, mas sempre tinha uma posição de liderança, né? Já era metida desde pequena, sempre, né? Ali no negócio, e de ensinar, né? Também o lado cuidadora, né? Eu acho que com o passar do tempo, essa história ficou. Né? E isso vem se repetindo. Ontem eu falei, nossa, olha só, é uma constância na minha vida desde a infância, né? E, assim, já também vem aquela coisa do coletivo, buscar o coletivo e fazer alguma coisa. Porque não dá para você só falar e não fazer. E aí, desde criança, gente, eu já aprontei tanta confusão. Talvez, bem no estilo índigo de ser. Então, quer contar alguma, eu assim, lembro, bem engraçada? A gente gosta de histórias. Não sei se é engraçada, mas foi uma confusão. Assim, né? Eu tinha minha família de Seitinoye e tal. Então, quando eu tinha 15 anos, eu fui para um seminário da Seitinoye, me maravilhei, achei o máximo, aquilo bateu no meu coração profundamente. Já era desde criança, né? Mas aquilo, o movimento dos jovens, o agrupamento, o coletivo. E aí eu decidi, eu quero ser líder disso. Porque tinha um seminário de líder. Eu nem sabia o que era, mas eu fui em um, 15 dias depois tinha outro. Voltei. Capricórnio falou em líder, já tá lá. Já acendeu todas as luzinhas. Esse ascendente em touro. E uma bruxinha, uma lua escorpião faz o quê, né? Faz o quê? Bagunça, confusão. Por quê? Aí eu cheguei lá, ouvindo, o professor falou assim, o simples poder de decisão faz com que tudo se realize. Falei, uau! Depois, com os dragões, eu vim descobrir que era o processo de cocriação. Mas, na hora eu falei, uau!
Aí chegou a hora das decisões, né? Os jovens corajosos, tinha 1.000 e tantas pessoas. E os jovens corajosos subiam, né, no palco e declaravam a sua decisão. Aí, né, 15 aninhos, gente, totalmente fora da realidade. Eu subi no babado lá e falei, ia ter uma convenção, 5 meses depois teria uma convenção, a organização de evento, né, também. Teria uma convenção dos jovens. Aí eu subi e falei assim, e falei em nome da associação, mas a gente tinha acabado de entrar. Que ótimo. Não sabia o nome de ninguém. Aí eu falei, a minha regional vai levar, a minha regional vai levar 1.000 jovens. Uau! Ousada. Pra bem convenção. Capricórnio. Gente, a convenção não chegava a 10.000 pessoas. Minha associação, que eu comecei a participar depois, era um tiquinho que levava 100, 150 pessoas. Eu gerei um pânico, porque depois o professor falou assim, eu tinha falado que o poder de decisão, e eu fiquei congelado. O que eu ia fazer com aquela menina falando aquilo? Bom, os coordenadores lá, né, da regional ficaram desesperados. E essa louca tá falando um negócio desse? 1.000 jovens. Quando eu percebi o que eu fiz, eu falei, bom, não tenho outra saída. Tenho que arranjar a não ser arranjar. fazer isso acontecer. A Né? sua habilidade, criar. Aí, assim, né? E nessa época, o que a Cetinoia ensinava, né? Visualização, meditação. Todo dia eu já acordava, pelo amor de Deus. E fazia todo o processo de visualização disso. E todo dia eu saía da escola, eu ia para... Tinha que vender, o negócio era caro. Tinha que vender as entradas, né? Bom, passado esse tempo, os 5 meses... Nós não conseguimos 1.000 jovens, nós conseguimos 1.150. Exatamente 1.000 além do ano anterior. Arrepiei inteira Nossa. agora. Aí você já percebeu, Agora tem é o poder algo de aqui no decisão. meu poder Aqui. de decisão. Aí, né? Isso funciona. É óbvio que houve a colaboração. Sim. Então, o ânimo, a força do podemos fazer juntos, né? Nós pôr a temos meta, essa né? força. Sim. E aí, o coletivo agiu. Sim. Né? Aí acabou, né? Aí ferrou, porque eu acreditei nisso, né? Falei, bom, se a gente faz, e se o babado rola, e se o coletivo funciona, e aí até agora eu continuo, não paro. Vivo fazendo dessas bagunças, né? E a dedicação agora, o caminho que foi traçado foi o caminho das essências de campos de consciência, em especial do meu sistema, né? O sistema IVC, são essências de flores, né? Essências florais, e o trabalho Dragon, né? Porque como a gente fala mestre Dragon, né? Mas como apaixonada Dragon, né? Eu trago pesquisador Dragon. eu trago os 2 sistemas muito unidos na minha vida, não saberia viver sem um deles, né? De forma alguma. Mas eu acho que a coisa, essa busca toda, ela continua, assim, continua ainda ensinando, né? Montando evento para poder levar conhecimento. Aí, como professora, historiadora, não dá para escapar, né? Eu acho que eu vim com essa coisa também do ensinar, não tem como escapar. Então, eu vivo criando evento, adoro dar aula. Aí o pessoal fala assim, nossa, você não fala, você dá aula, né? Eu falei, eu sinto muito, mas é a prática. É a prática. É. Mas me conta assim, porque na jornada do herói, sempre tem um momento que a gente tem uma negação. Você chegou até esse momento que você falou, não, isso tudo é legal, mas acho que eu vou ir trabalhar num banco. Todo dia? Eu vou ficar aqui na história, né? Vou ficar na academia. Gente, o coletivo é magnífico. A força do corpo grupal é magnífica. Só que são tantos desafios. Né? Então, assim, eu acabei fundando 5 associações. Aqui, todas ligadas, né? 2 ligadas à produção de essências de campos de consciência e 3, né, ligadas à terapia floral, a terapeutas florais. E agora mudando a associação que eu atuo como presidente hoje, a gente está mudando para virar associação nacional. Né? Nossa, pela saúde planetária e terapia floral. Vamos chegar até lá. Daqui a pouquinho então, a gente assim, chega lá. é um grande desafio,
quando você tem que lidar com o coletivo, né? Então, você tem diretoria executiva, diretoria administrativa, tem comissões, tem povo que trabalha, e a gente vive com o ideal da comunidade na SP Flor. Então, assim, nós chamamos a comunidade SP Flor. Todo mundo pode falar tudo, todo mundo troca ideia, a gente o tempo inteiro está trazendo isso, né, essa experiência, porque não é fácil. A gente vem de um mundo muito competitivo, muito, muita... não é egoísta, mas muito individualista, Sim. né? E aí, quando você tenta criar modelos novos para uma nova terra, para um novo humano, para novas relações entre esses humanos, o dia a dia não é brincadeira. Sim. Porque você se depara com um aprendizado que é seu, que é das pessoas mais ligadas, que vem das dificuldades de interação ou dos vícios até trazidos do próprio sistema. Quando você tem que competir, quando você tem que entrar no marketing digital e você tem que captar e pegar o que o outro está fazendo e adaptar, a gente se choca um pouco. Então, eu acho que a grande dificuldade desse momento é quando você tem um embate com isso, consigo própria, agora. E agora? Né? O que eu faço? O que o nosso grupo faz? E esse tem sido, assim, um dia a dia. Também, quando você encontra a dificuldade das pessoas do conhecimento básico da terapia floral. Aí tem um caso legal. A gente gosta disso. Então, plena pandemia, eu tinha que fazer umas compras, né, numa loja de produtos de construção. E aí eles estavam dando desconto para profissionais da área da saúde. E aí, meu marido, a gente estava passando no caixa, né? Aí meu marido vestido de branco, né? A moça olhou assim e falou, o senhor é profissional da área da saúde? Aí ele pegou e falou, eu não, mas ela é. Aí eu falei, sou. Aí a moça falou assim, né, deu uma olhadinha assim, né, porque ela estava todo aquele homem enorme assim, todo no vestido de branco. Aí ela olhou para mim assim, né, e falou assim, mas de que área que a senhora é, né? Eu falei, da saúde integrativa, mas o que a senhora faz? Eu falei, terapia floral. Aí ela fez assim, ela virou um ponto de interrogação. O que é isso? Aí eu peguei minha carteirinha, eu sou da associação, eu tenho carteira de terapeuta floral. Peguei, mostrei minha carteira da SP Flor, ela olhou, chamou a supervisora, claro, não acreditou, a supervisora viu e falou, não, é de verdade, pode dar o desconto. Aí ela falou, tá bom. Aí chegou uma hora que ela não se aguentou. Aí ela virou para mim e falou assim, a senhora atende flor? Aí eu peguei e falei assim, não, eu atendo seres humanos com essência de flor. Ela falou, que legal, né? Mas sabe, meninas, hoje, se alguém me perguntasse, eu diria que sim. Sim, porque é planetário, a gente atende árvore também, né? Então, hoje mudou muito isso, né? Por quê? As essências de campos de consciência, elas podem ser feitas, isso a gente já vem comprovando aí, né, nesses 30 anos de pesquisa e de trabalho, né, de tentar mostrar o que são as essências, né? As essências de campos de consciência, que englobam todas, né? Todos os tipos, elas podem ser feitas de qualquer expoente da natureza, né? Desde que um ente natural. Então, isso vai de flor, né? A gente só conhece a essência floral, né? Mas de flor, de golfinho, baleia, dragões. E fenômenos da natureza também. De seres elementais. Ambientes, né? Elementos da natureza, como são os dragões. Pode ser feito de tudo que é natural e serve a tudo que é natural. Então, nessa medida, você pode trabalhar com seres humanos dentro da terapia floral enquanto prática integrativa e complementar à saúde humana. Mas você pode trabalhar com as essências de campos de consciência no atendimento de tudo o que existe, de todos os seres, de todos os ambientes, de todas essas possibilidades de existência, né? Infinitas possibilidades. Infinitas possibilidades terrenas
e cósmicas, né? Estelar. Então, tanto vem de lá como pode ir para lá também. É muito especial, né? E Muito fala um legal. pouquinho do seu trabalho junto, até nessa parte da saúde do Brasil, de trazer a terapia floral como uma profissão. Como é que vocês têm atuado nesse trabalho? O que tem trazido de positivo para a parte da saúde? É o lado ativismo. Ativista, né? isso. Ativista. Por quê? Bom, eu descobri a terapia floral assim, né, por um imenso acaso. Isso. Como é que foi toda Não, essa... então, antes disso, né? Antes disso. Antes de falar, antes de ir para a briga, como é que aconteceu? Líder, né? Tem que chegar até nos líderes. Não sei se a palavra é líder, assim, né? Mas eu não sei, é uma coisa forte, né? De tentar fazer alguma coisa. Sim. E aí, quando a gente tem que fazer alguma coisa, você tem que dar a cara a bater. Sim. E aí, quando você olha assim, todo mundo já foi, só sobrou a sua. Aí você fala, é isso mesmo, né? Tem que, E é o líder né? do futuro, que é esse espaço de facilitar para acontecer. Eu acho que é esse lugar que Sim. você estava buscando essa Sim. palavra, né? Mas é o líder que facilita esse espaço do coletivo. Por esse coletivo... E assume responsabilidade, né? Não adianta. Assumir responsabilidade. Eu acho que aquela coisa desde criança, falou que ia fazer, agora tem que fazer, né? E vamos lá. Bom, mas a entrada na terapia floral, nem foi na terapia floral, né? O meu começo também foi bem estranho. Eu primeiro produzi essências para depois tentar entender o que era a cabeça, né, o lado racional, que foi doido. O que é isso que eu estou fazendo, pelo amor de Deus? Vamos tentar entender isso, né? Aí eu comecei a estudar. Mas começou por sonho. Então, eu acho que a vida quis mostrar que era esse o caminho. Né? Então, assim, em 1992, eu lembro que meu filho tinha acabado de nascer, eu ganhei um livrinho de presente, uma reportagem de uma revista que uma amiga trouxe e falou, olha, você precisa conhecer essências florais. Aí eu falei, chá? Ah, não. Quero não. Aí eu guardei aquilo. O herói negando o chamado. Isso, onde começa a jornada do herói. Jornada do herói. Imagina, né? Eu não li. Eu vi lá os negocinhos e falei, deve ser uma infusão qualquer, sei lá o que diabo que é isso, né? Mas tá bom, agora eu tô grávida, depois eu vejo. Aí, depois, em 94, por aí, minha mãe, que não sabe nada de astrologia, assim, nada de nada, de repente passou numa farmácia, viu um livrinho de florais e astrologia, um negócio assim, e comprou para dar de presente para o meu marido. E aí eu peguei e falei, tá, mas eu nem lembrei que essência floral era aquilo que a moça tinha me dado antes. Bom, aí em 96, meu marido se encantou, né? Porque a Eunice Ermel, que era uma amiga íntima dele, estava dando um curso de terapia floral aqui em São Paulo. A gente tinha acabado de mudar para Atibaia. E ele falou, vou fazer esse curso. Eu falei, tá bom, né? Eu achando, na minha ignorância total, né? Imagina, astrólogo e vai fazer curso de chá, né? Total preconceito, Olha, né? Começou a jornada da negação. Não, total. Aquela assim, né? A historiadora saída da USP. Imagina, tudo piração, né? Bom, aí daqui a pouco eu começo a sonhar. Eu falei, como é que é, né? E nos sonhos eu sonhava todo um treinamento. E eu lembrava pedacinhos desse treinamento. E eu sabia que eu estava produzindo produzindo no laboratório da natureza. E eu andava com uma tigelinha na mão. E depois os sonhos continuavam. É uma coisa mais louca do mundo, porque o sonho acabava, eu acordava, levantava, que isso? Eu voltava a dormir, o sonho continuava. Falei, gente, né? Tem capítulo, negócio, funciona por capítulo. O sonho também é uma coisa bem, bem legal, né? Nessa vida aqui, né? Foi um chamado. Sim, acho que eles cansaram, né? Porque falou assim, gente, a gente manda revista, a gente manda livro, manda o negócio e a mulher não acorda. O marido vai fazer o curso. E ela não acorda. Aí no sonho falaram, vê se acorda. Mas também o touro não quis, né? O touro sentou. Capricórnio isso. Sentou. O spoiler aqui do mapa é realmente porque o ascendente em touro, né? O touro é fixo. Então, nesse momento, você tava, mas tem alguma coisa aqui. E como sair do mundo intelectual, daquela coisa preconceituosa que se aprende no mundo acadêmico, né? Para uma
piração completa, né? Mas que a lua dela... A hora que eu bati o olho na lua, eu falei, essa lua aí não nega, quem se é? E o mais interessante é que o seu sol está na área de Escorpião, na casa 8. Que é a profundidade. Então, tudo que vai... Então, quando você entrou no mundo dos florais, aí você vai lá no fundo. Não tem outra E possibilidade se não mergulhar. Você não tem outra saída. Você não é rasa. Então, e aí, de repente, num dos sonhos veio assim... Aqui nesse lugar, que era um lugar abandonado. Assim, a gente mudou, a gente tinha um pedacinho de terra, 2x2, assim, num canto lá do quintal. Nesse lugar vai nascer a flor para fazer o floral. Eu falei, peraí que o negócio agora tá esquisito. Não bastava os sonhos continuarem, agora... Você quer uma prova física de que você, né, não era só da sua cabeça. Algo estranho tá acontecendo nessa história. E aí eu contei pro meu marido, ele falou, fala com a Eunice Hermel, né, com a minha professora. Aí você vai toda morrendo de vergonha, assim, ai, né, super importante a pessoa. Eu falei, então, eu tô sonhando. E ela pegou e falou, então, faça. Mas faz o quê? Faça o floral. Como? Você já passou do treinamento. Bom, aí assim, você põe a tigela e tal. Eu falei, tá certo, eu lembro da tigela. Bom, aí no dia de fazer a essência foi muito legal também que meu marido não estava junto. Porque assim, aí eu falei, bom, já que é pra brincar, né? Vamos brincar, né? Vamos fazer. Então, assim, floral de quê? Você põe no sol. Tem floral de lua? Imagina, e eu achando que eu estava fazendo graça. Tem floral de lua? Tem. Vou fazer na lua. Aí, eis que eu esperei tanto. A tal da flor nasceu no lugar onde eles falaram. Eu falei, epa. Aí uma flor do nada. Gente, eu nunca tinha visto flor nenhuma. É uma flor do nada, numa taioba, né? Você bota taioba. Acho que é para enxergar, né? 25 centímetros de altura para ver se eu enxergava a flor, né? Nasceu uma taioba. Sim, uma taioba. Aí eu falei, bom, e agora, gente? Né? Nossa. Agora tem que fazer. Foi muito legal, porque assim, no dia de fazer, eu falei, bom, então, como que faz? Tem que ter uma tigela de cristal, coloca água pura, não sei o quê, e deixa... Falei, bom, podendo fazer na lua, então, deixar na lua. Tá, daqui a pouco meu marido falou, tudo bem, só que eu tenho aula, hoje eu não posso voltar para Atibaia e tal. Aí daqui a pouco, minha tia, que imagina, não gostava de astrologia, chega com o jornal e falou, olha, vai ter um eclipse. Fala pro teu marido. Daqui a pouco ele me liga desesperado. Vai ter um eclipse hoje. Eu falei, tá, e aí? Não, então, mas vai ancorar com eclipse. A essência. Bom, aí eu falei, tá bom, né? Então eu falei, e agora, né? Tem que ir uma roupa especial. Gente, agora é mais importante. Eu tava grávida. Então, eu e meu filhinho, né? Eu tinha um filhinho, eu tava grávida da minha filha, da Roberta. E aí eu tomei banho, falei, sal grosso. E o que mais que eu sei fazer de coisa assim? Eu me vesti de branco, ele também. Eu fiz todos os rituais. Aí peguei a minha tigela de cristal. Quando eu olhei, a taioba era maior que a tigela. Aí eu falei, meu Deus, e agora o que eu faço? Comecei, onde é que eu vou arrumar alguma coisa? Achei uma bacia de porcelana do começo do século, que era da família. É o único lugar que cabia. Aí eu falei, meu Deus, eu não vou colocar minha porcelana inglesa de um século no chão. Aí eu falei, um pano branco. Não achei um pano branco naquela casa. Não existia um pano branco naquela casa. Aí eu fui encontrar um lençol que veio das minhas ancestrais, que elas tinham feito todo o barrado, tinham costurado. Eu sei que as coisas foram acontecendo. Durante a meditação, eu fiz uma meditação, né? Não sabia o que fazer, eu fiz uma meditação enquanto o floral acontecia. E foi muito legal, assim, que eu olhei, onde é que está a luz do eclipse e tal. Coloquei toda a estrutura aonde a luz batia. Deu um determinado momento, eu olhei e falei, pera, mas essa luz não é da lua? Essa luz é do vizinho. Ai, meu Deus, vou sair daqui. Aí, deitar no chão. Mas foi dramático, para não dizer que foi hilário. Deitei no chão. Grávida ainda. E com o pequeno do lado. Correndo de um lado para o outro, né? Foi um trio esse. Foi um trio. E aí, esse é o início, né? Do sistema e dessa força da mãe terra. Muito. Aí eu deitei no chão, achei a lua.
Quando eu marquei o horário, foi exatamente o momento do ápice do eclipse. Olha, que interessante. Nossa, Então que eu fiquei forte, tô enganada. arrepiada. Eu fiquei enganada. Aham. Enganada até a hora, Olha a hora só. certa. Acho que o povo fala, ai, sozinha não dá mesmo, vamos lá ajudar, porque tá difícil. E aí, desse momento da lua totalmente coberta, foi o período de feitura da essência até ela descoberta total, né? Então começou assim muito louco. E aí, o que é isso? Aí eu comecei a fazer todos os cursos possíveis e imagináveis, estudar tudo, e me deparei com essa situação. Terapia floral é muito pouco conhecida, Sim. né? Meu marido já fazia curso via uma associação, foi a primeira associação, a Abre-Flor, e aí eu comecei a ajudar. Né? Comecei a ajudar. Então, né? Aí um pouquinho depois já estava na diretoria, e aí que foi a história, né? Também, Sim. desde quando eu era criança, na Cetinoie também, já quando eu tinha uns 15 anos, né? Eu já era secretária de associação aos 15 anos. Com 16 eu já era vice-presidente, né? Então, é uma coisa que vem, não tem como escapar. E você tem essa facilidade, né? Até dando um spoiler do seu mapa, a área do coletivo é onde você tem Júpiter lá. Então, você facilita muito esse seu processo de expansão com o coletivo e com a natureza. E olhar para o seu trabalho de um lugar mais amplo, porque não é realmente só floral, é a natureza também. Sim. E hoje, se você olha, né, qual que é a causa do adoecimento dos seres humanos? Essa desconexão com a natureza. Sim, com certeza. Então, o seu trabalho é essa reconexão. E eu diria mais, É a muito mais desconexão consigo próprio enquanto natureza. Sim. Porque a gente foi educado, né, a se entender enquanto um ser alheio. Então, eu vou para a natureza. Né? A natureza é a praia ou é, né, a montanha? Não, é voltar a se entender enquanto um ente constitutivo do que a gente chama de planeta Terra, né? Se a gente quiser ficar só no recorte do planeta Terra, porque senão a gente é o todo, né? Eu pus aqui na casa do dinheiro. A unidade das coisas. É muito isso. E nesse trabalho do coletivo, né? Então, assim, começaram as associações de pesquisadores, né? Para a gente conseguir, inclusive, o sistema começou em 1996. Em 98, tem um quiprocó aqui no Brasil com relação às essências florais. Porque foi quando o Conselho Federal de Medicina colocou que o uso das essências pelos médicos estava vetado. E o motivo é porque isso não era matéria médica. Então, como é que eles iam dar alguma coisa, né? Ou oferecer, orientar ou receitar uma essência? Eles não conheciam isso, não era matéria médica. Só que teve todo um problema, Rede Globo, foi um caos, assim, né? Farmácias invadidas para tirar as essências de lá. Uma coisa absurda, né? E houve a necessidade de todo mundo se unir. Então, as associações, os sindicatos, quem estava mais ligado à área política, né? A gente se uniu e nesse bolo todo eu tinha um sistema, uma pesquisa. Na minha cabeça era só uma pesquisa, né? E todos foram chamados porque a gente tinha que se colocar perante o governo federal explicando, tá, então o que é isso? Não é medicamento? Não é medicamento. Então o que é? Então nós tivemos que nos unir para gerar informação para poder fundamentar, né, para o governo federal. E foi nessa hora em que eu acabei entrando nessa situação, né? A gente fundou o Prodeva, que era a Associação de Distribuidores e Produtores de Essências, depois a Abracampo, que é a Associação Brasileira dos Pesquisadores de Essências de Campos de Consciência. Então, nessa história, eu já pertencia à Abre-Flor, né? E estava na diretoria da Abre-Flor, que era a Associação Brasileira de Terapia Floral, né? Bom, aí, nessa história toda, a gente continua essa história, né? Ela vai de 96 a 2006. Nossa, produzindo saberes. É né? muito tempo. É muito tempo. É uma Não, história é uma mesmo. luta. É né? uma luta. Produzindo saberes e levando e trabalhando em cima disso. Bom, e em 2006 a Abracampo sossegou, que era a Associação de Pesquisadores, sossegou porque a gente já tinha explicado uma boa parte, né? Continuamos pesquisando, mas a ação já tinha acabado.
Aí, assim, eu estava na diretoria, fui uma das remanescentes da última diretoria, né? Tanto que foi o que puxou de novo para campo em 2018. Mas nesse meio tempo, em 2012, eu senti muita falta desse coletivo novamente, né? Porque aí eu estava dando curso de terapia floral, ensinando o meu sistema só, mas eu sentia falta do coletivo. E a Abracampo estava tranquila, né? E não tinha uma outra associação de terapeutas florais aqui em São Paulo. E aí, depois de milhares de coisas, né? A gente resolveu fundar a SP Flor. E desde do Estatuto Social da SP Flor, já tem a preocupação com o ambiente. Então, é para a educação, é para, né, poder falar das essências e tal, mas também cuidar do meio ambiente. A questão do cuidado com o meio ambiente. E a gente veio trazendo, né, essa bandeira, digamos assim. E aí, e aí foi muito par e passo com o sistema. Porque quando o ano passado o sistema completou 28 anos, né? Completou o 4º setênio. E quando começou esse 5º momento, veio com uma força muito grande. Agora é hora. Já trabalhou pela terapia floral. Agora é hora de trabalhar pelo planeta. Então a gente começou a dedicar, se dedicava desde o início, mas aí focou 100% no atendimento ao planeta. E foi um movimento muito seguido pela SP Flor, porque a gente fez um simpósio. E nesse simpósio juntou Abracampo e SP Flor para falar dessas questões planetárias, porque foi um momento em que o Guterres, né, da ONU, chega e fala: estamos no momento de ebulição climática. Então a coisa ficou séria. Sim. E nós fizemos na mesma semana que ele soltou essa frase, nós fizemos um seminário da Abracampo e um simpósio no sítio dos Dragões, abençoadas pelos dragões. Lá foi o polo, foi para o Brasil inteiro, mas foi o polo de transmissão. E veio muito forte essa coisa do vamos nos unir pelo planeta. E aí a gente escreveu uma carta pela Mãe Terra. Foi muito bonito isso, né? E começamos um movimento pelo planeta. Depois você disponibiliza pra gente o link da carta. Que a gente coloca na descrição do vídeo. A gente coloca na descrição do vídeo. É bem legal ler essa carta. É muito legal, né? Esse chamado. E assim, o grande chamado do movimento pelo planeta é: faça o que você puder, com o que você tem à mão, da forma com que você souber. E se não souber, um ensina o outro. E é isso que a gente está tentando trazer agora com muita força dentro do movimento pelo planeta, que não é da SP Flor. A SP Flor só fez o chamado. Então, os vários grupos, os vários coletivos, eles trazem o melhor de si. A gente faz rodas de partilha de saberes e fazeres para um ensinar o outro o que fazer, né? E funciona independente. Mas a SP Flor, um ano depois dessa história do simpósio, eu acho que sentiu a força desse chamado e falou: não dá para a gente continuar só como uma associação de terapeutas. Então, vamos mudar. Chegou, o chamado veio também, né? E aí, nós fizemos toda aquela burocracia para mudar, para fazer a assembleia, e nós decidimos, né, em assembleia, transformar a SP Flor, deixar de ser Associação dos Terapeutas Florais do Estado de São Paulo, né? E virar Associação Brasileira pela Saúde Planetária e Terapia Floral. Nossa, e vai ampliando, Sim. ganhando mais. E assim, e o que a gente tem de melhor? É o que a gente sabe fazer. E o povo da SP Flor sabe muito bem. É um pessoal muito bem formado. Nossa, a gente tem lideranças ali antigas, né? Que estão há décadas atuando na terapia floral. E esse povo, assim, vem com essa ideia de levar o melhor que a gente tem. E o melhor que a gente tem é a terapia floral. É o trato com as essências, é o saber fazer essência, cocriar essência em consultório, dar o atendimento para pessoas. Estamos aprendendo a dar o atendimento, porque assim, animais é próximo, mas como é que você vai atender uma planta? Uma flor, que nem a moça falou. Sim, eu atendo flores. Sim. E assim, como é que você vai atender o planeta, de repente, né? Exatamente. Então a gente veio nesse movimento aprendendo uns com os outros, né? E essa é muito a ideia. É fazer com o que tem à mão, é ensinar o melhor que você tem
para o outro e receber dele o melhor e crescer no corpo coletivo, né? Então, esse é o nosso grande aprendizado. E, ano passado, nessa época, Rio Grande do Sul, as enchentes. Então, a gente já tinha se organizado no Movimento pelo Planeta com ações, né? Então, SP Flor vai cuidar dos essência para bichinho. Aí, o outro vai cuidar... o IVC ia cuidar de essência para plantinha. Estava tudo mais ou menos esquematizado. Quando acontecem as enchentes, e aí, o que a gente pode fazer? É com o que tem à mão. Tá, a gente não está lá. Então, o que a gente pode fazer? Então, nós começamos a buscar... cada um trazendo o que tinha dentro do coletivo por intencionalidade. Então, a gente tem benzedeira na SP Flor. Que demais! Aliás, a nossa secretária e diretora de ensino, Daniela Schuster, e ela começou um trabalho como benzedeira. Então, toda terça-feira, ela começou a fazer o benzimento para animais. Ai, que legal. Gente, juntou... tanta gente, quase 400 atendimentos chegou. Nossa. E aí as pessoas falam, eu também quero. Então, agora ela está com um grupo para animais, um grupo para pessoas. Mas começou com um trabalho no Rio Grande do Sul. E o Dragon, que era um dos coletivos, entrou. E a Luciana, que veio aqui no podcast de passado, no 14º. Se vocês quiserem conhecer a Luciana encampou meditações. Pelo Rio Grande do Sul, pelo planeta, mas para essa dor do coletivo, que chegou a todos nós. Sim. Né? E foi um trabalho lindo que ele vem fazendo até agora. E aí, para variar, né? Aí o IVC tinha que cuidar das plantinhas. Mas tinha que coordenar também um monte de coisa. Aí acabou indo... é sempre assim, né? Acabou indo... né? Como responsável pelo grupo IVC, eu acabei indo para a coordenação das coisas. Eu não consigo escapar disso. Não, Kátia, vamos voltar um pouquinho. Me conta por que o nome é IVC? Ah, sim. Vamos lá. Por quê? Vamos lá. Então, era uma vez, né? Nós começamos a pesquisar na Serra da Mantiqueira. Só que, a cada 7 anos o sistema muda. Acontece alguma coisa. Completou 7 anos, eu me separei do meu marido, né? E os florais, já estava produzindo um outro sistema. Então, os florais da Mantiqueira foi dos primeiros 7 anos. Dos 7 aos 14, veio o nome Mãe Terra. E aí, simplesmente, eu assumi o nome Mãe Terra, sem muito questionamento. Veio, ficou, né? E eu já tinha essa ligação grande de mexer com o planeta, de trabalhar, a preocupação com ambiental, já era, sempre foi muito grande, né? E aí a gente acabou juntando os florais da Mantiqueira com os florais Mãe Terra. Esse nome persistiu, terceiro setênio. E eis que chega o nome... e assim, você não registrou? Falei, tem que registrar. Né? Quando eu fui registrar, o nome já tinha sido... Estava em litígio e depois foi vendido para a Unilever, né, para multinacional. Aí como que eu né, fazer uma briga com uma multinacional? Aí eu falei, não, então tudo bem, vai. Então, um nome que tenha significado para mim. Né? Então, um nome brasileiro, né, trazendo as raízes ali, né, de descendência indígena e tal. Aí eu falei, não, mas eu vou procurar um nome. Aí eu fui atrás da cartilha do Anchieta, porque eu falei, peraí, esse nome... Aí juntou a historiadora. Esse nome vai ter que ser... que ninguém possa tirar, pelo amor de Deus, né? Aí eu fui, peguei Tupinambá, lá da cartilha do Anchieta, e consegui a tradução Ivi-Si. Ivi é terra, Si é mãe. Resolvido. Sim. Continua o mesmo nome. Continua o mesmo nome, né? Nossa, sempre. E assim com 3 Ys. Sim. A vantagem de ser historiadora antes de tudo. É tanto difícil quando a pessoa fala, qual é o nome do seu sistema? Você fala, IVC. Como, né? E na hora que a pessoa vai apresentar, eu estava num congresso no ano passado, foi muito engraçado, que a moça chegou e falou assim, e agora com vocês, a produtora do sistema... Y, V, Y, C, Y. Foi muito engraçado. Foi, tá bom. Então, assim, se alguém quiser conhecer o sistema, procura Kátia Pereira Florais. O que vocês acham? Ô, Kátia, você pode falar assim, você põe, né, IVC, aí embaixo você põe. Fala-se
Não, e o pior é que não é assim, né? O jeito que você lê em Guarani... esquece, né? Não, eu não me atrevo. Não, vai. Agora o pessoal vai ficar curioso. Não, mas não dá, é gutural. Não, é então fica você. Então, aí eu falei, eu juro que eu vou estudar. Toda vez que eu venho no programa, eu falo que eu vou estudar, mas eu ainda não comecei. Eu ainda não comecei a estudar Guarani, mas eu quero. Senão, na outra vida, eu quero nascer. E é interessante da nomenclatura, porque o Y, ele forma um útero, né? Então, na verdade, vamos contar um negócio agora. Outro spoiler. Já tem um spoiler reservado para daqui a pouco, mas assim, na verdade, o nome que veio foi Ivici Ivoti. E aí eu falei, cara, é doideira demais pra minha cabeça, né? 5 Ys é muita doideira. E aí eu comecei a estudar, fui atrás, né, de estudar um pouco o lado antropológico também, né? E aí tem quando você entra na mitologia, tudo faz sentido. Sim. Então, assim, a vida, né, o mundo se ergue sobre 5 palmeiras. A terra está erguida sobre 5 palmeiras, né? São 5 pilares. Nossa, é tudo muito legal. Mas, por enquanto, só estão 3 pilares. Lá no nome... Então, chegando no próximo setênio... O próximo aparece o Ivoti. Tô achando que vai vir coisas novas aí. Não, sempre. Não, e quando misturou com Dragão, então... né, porque, assim, me apaixonei pelo sistema Dragon. Entrei de cabeça. Muita amizade, assim, com a Ana... Né, com a Ana e com a Anton, né? Que são maravilhosas e tal. E aí, assim, a coisa se funde de um jeito Daí o dragão ainda faz assim, esse aqui pode tirar, esse aqui joga pra lá. Nossa, muita coisa, né? É muito louco, né? Quando tem o momento agora, né? Eu estou retomando as essências, né? Trabalhando todas as essências mãe, eu mudei de casa, elas ficaram guardadas, então elas têm que ser... Tem todo um trabalho, um cuidado com as essências mães, né? Aquilo são assentamentos de consciência pura. Né? É uma coisa muito forte. E eu estou repassando todas agora, uma por uma, né? Num trabalho bastante delicado, né? Bastante complexo. Isso também porque há um ano atrás veio durante um dos nossos cursos foi falado assim, as essências vão ser trabalhadas, não pode mexer. Aí eu fiquei assim, durante um ano, eu vou tomar um contato novo com as essências, porque agora, além do trabalho ligado ao sistema IVC, elas foram trabalhadas também num ato de bênção, eu diria, sei lá, das consciências, né, do sistema Dragon Light, que de alguma forma trabalharam as essências. Então eu estou nesse contato com elas de novo, tentando reconectar com esse novo. Como você falou, né? Aspectos novos estão chegando. E eu acabo descobrindo nas próprias essências outras possibilidades. Então, as possibilidades infinitas, né? Sim. Elas vão se ampliando assim por meandros que eu não imaginava dentro do contexto anterior, que era muito terapia floral. Então, terapia floral serve para quê? Atua, traz a gratidão, né? Traz a compaixão e tal. Agora, elas levam por caminhos que são mais de atendimento ao planeta do que aos indivíduos... ou ao ser humano na terapia floral. Mas, obviamente, trabalha os indivíduos, mas esse indivíduo pode ser um continente, ele pode ser um vulcão, ou ele pode ser a água, o solo, né? Então, eu acho fascinante. Nossa, é incrível, fascinante, né? Esse potencial das essências de campos de consciência no trato com a vida. Então, se você tem um solo exaurido, você pode trabalhar com essência. Eu ia perguntar isso agora, assim, na prática, né? Pra quem tá assistindo, gente, assim, as pessoas falam, A gente até esquece que tem alguém assistindo. A gente entra então, assim, adorei, né, saber disso, né? Fez mais sentido pra mim, mas como é que eu consigo usar isso tanto pra mim, né? Eu sei que o foco agora é mais planetário, mas assim, tanto individual ou, por exemplo, um agricultor quer usar na plantação, um empresário quer usar na empresa, não sei, né? Enfim, como é que a gente consegue usar para tudo isso hoje? Esse novo caminho agora, né,
Associação pela Saúde Planetária, ele está diretamente ligado a levar esses saberes para as pessoas. Então, com os vários coletivos do Movimento pelo Planeta, cada um deles vai retomar agora a seara de trabalho. Então, por exemplo, o trabalho do sistema IVC, ele vai estar ligado a trazer saberes e fundamentar a utilização das essências ligadas a plantas e a solo. Então, nós vamos começar a gerar pesquisa das várias possibilidades. Então, isso vai desde você chegar e falar para o seu filho assim, vamos pegar 2 copinhos de plástico, colocar o algodão, a aguinha e o feijão. Aí, a gente pega da mesma garrafinha de água mineral, coloca os 2 num lado da casa que pega sol igual. Nesse aqui a gente coloca floral e no outro não. Vamos ver o que acontece? Uau. Aquele que pôs floral, a raiz cresce muito mais rápido, a plantinha fica viçosa e cresce. O outro, não. Né? Quando você vai fazer isso em grande escala, em laboratório ou algo semelhante, a gente tem uma questão que é a comunicação do campo de consciência. Porque, assim, se aquela... Você fez isso, né? Um feijãozinho foi trabalhado com essência, um outro não. A consciência deles se comunica. E o outro pode falar, você está precisando, eu te dou, eu vou doar para você. Então, quando você faz esse tipo de trabalho, você tem que fazer... uma numa cidade, outro não adianta. O pior é que não adianta. A não localidade quântica, né? Aí já não adianta. Eles se comunicam. É o caso das mangas, né? Lá no sítio, né? Você tem que para conseguir um efeito legal, você tem que isolar. E você consegue isolar de uma forma sutil. Você teria que isolar com uma consciência. Então, se você pedisse para um dragão, por exemplo, para utilizar uma consciência dessa, que ela fizesse o isolamento, tipo titânio, ele fizesse uma blindagem desse estudo, aí não passa. Porque se não existe essa comunicação. Você está falando, se fosse do outro lado do planeta, né? Nós trabalhamos hoje com envio das essências por intencionalidade. Então, a pessoa pode estar em qualquer lugar e você envia com a simples intenção. O mesmo com a simples intenção de 1000 pessoas. Sabe o que tá me vindo? É o Aeon que ajuda nisso. O dragão Aeon, lá, da informação. Sim. Não, o Aeon é maravilhoso. O Aeon, ele é informação cósmica, né? Ele te passa de outras vidas. Mas não, é você mesmo. É a intencionalidade dela de 1000 pessoas. Não é minha, Kátia, não. Quantas pessoas nós iremos atingir? Espera um pouquinho. Vamos começar de novo. O que eu falo de intencionalidade é a prática do seu... do seu querer, o bem do outro, é o desejo do coração. Então, quando você... É a mesma forma que você manda o reiki, né? Só que a gente sabia que mandava o reiki através dos símbolos e tal. E depois você descobre que você pode mandar a oração. E aí você tem uma série de pesquisas científicas que provam que a meditação, a oração, a intencionalidade... E aí a gente enviava as essências, né? E aí, mas como é que eu faço isso no dia a dia? Trazer para você aquela consciência. Então, assim, nós colocamos o nome de essência floral, essência de cristal, essência de dragão, essência de montanha, tá? Mas o que é aquilo? É uma consciência. É você se conectar com essa consciência. E essa consciência, ela é uma consciência da natureza. Você é natureza. A rigor, você é aquela consciência também. É você se conectar com aquilo que você precisa, o que você quer, dentro de você. Então, eu quero me conectar com a tolerância. Eu vou para dentro de mim, na minha origem, cósmica, onde reina estelar, onde reina a tolerância, né? Trago para esse momento de encarnada na terceira dimensão, conecto e amplio aquilo. Ou eu conecto e foco e envio aquilo. E os resultados são fantásticos. A percepção da pessoa fala, nossa, foi naquele horário eu senti. Né? Então, qualquer um pode fazer. Qualquer um. É incrível, né?
Ô, Kátia, eu queria te fazer uma pergunta. A gente estava falando dessa questão da felicidade, né? Enfim. E a gente está com essa questão toda hoje de que a gente fala de questões de saúde físicas, mentais, emocionais, espirituais. Para essa questão, principalmente da saúde mental, que é uma preocupação que todo dia a gente sai uma pesquisa nova, que o Brasil, né, tá aí cada dia mais... Enfim, tem algum estudo que vocês fizeram? Tem algo nesse sentido, assim? Para saúde mental, pra saúde especificamente? mental. Ou, por exemplo, depressão, essas doenças mais... Na verdade, a terapia floral é uma área a ser pesquisada e ampliar mais ainda, né? Com relação à saúde mental, o que nós concebemos é assim, a atuação das essências de campos de consciência, elas acontecem na multidimensionalidade de um ser. Então, a atuação delas, ela acontece... Né, desde os planos mais sutis, né, espirituais, anímicos, até naqueles mais que vão menos sutis. Então você pega o energético, o áurico, o informacional, o etérico, o emocional, o mental, e aí o psíquico, onde tem essa consciência psíquica que é diferente da outra consciência que é super mais está em outros níveis, né? E você chega também à parte que é mais física, né? A fisicalidade mesmo. Sim. Então, as essências, elas trabalham em toda essa multidimensionalidade, nesses muitos corpos que atuam em muitas dimensões, mas de um mesmo ser. Elas sempre atuam no âmbito da consciência e reverberam nos outros campos ou nos outros corpos, né? Então, você poderia dizer que as essências, elas têm atuação perceptível no corpo físico, no corpo emocional, no corpo mental, né? no campo ou no campo psíquico, e você tem a possibilidade de tratamento, tá? Mas sempre no âmbito da consciência. Então, assim, chegaria à saúde mental? Sim, ajuda. Assim como trabalharia na saúde emocional, como trabalharia na saúde física, como chegaria na saúde energética. E do meio ambiente. E quando você expande isso da terapia floral, que é o ser humano, e passa isso para o ambiente, para o animal, né, para a montanha, para o rio, para a água, para a terra, funciona magnificamente bem. Até porque eu recebi os seus primeiros, né? Era ainda com conta-gotas. Então, até a mudança do design, né? De você ter essa parte de borrifar, porque aí você está tratando essa multidimensionalidade e o ambiente, né? E também a... proteção, gente. Aqui, ó, sincrônico. Ó, e vocês conseguem receber daí. Mandando proteção pra vocês. Intencionalidade pra vocês. Intencionalidade e proteção pra todos vocês. Nas lives da Anto e da Ana, né, elas sempre... Enquanto a Ana está falando nos rituais, geralmente a Anto atrás fica colocando as essências, né, para que elas possam chegar às pessoas. E essa conexão, ela é muito simples, né? É simplesmente estar aberto a essa possibilidade, se aventurar ao novo, ousar, fazer o melhor, né? Aprender sempre. E nesse avanço, Kátia, que foi, né, uma história, uma construção, 98, uma luta, a Organização Mundial da Saúde vem admitindo muito essas terapias complementares integrativas. O floral já é reconhecido pela OMS, né? 1976, a Organização Mundial de Saúde já reconhecia o uso das essências de forma mundial e com efeitos não perigosos, né? E com uma efetividade muito boa e passível de ser percebida. Isso em 76, né? Então, aqui no Brasil... a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, né, ela traz a terapia floral em 2017. Porque ela é de 2006 e traz a terapia floral em 2017. E a gente tem, assim, hoje, a implantação em muitos lugares e trazendo postos de possibilidades. saúde, Sim. O SUS oferece a terapia floral, não tanto como a gente queria, né? Sim, claro. Mas dentro das possibilidades e das práticas integrativas, você tem já um crescendo. Isso E essa avanço, né? Sim, e essa situação do Rio Grande do Sul, em termos de Brasil, trouxe possibilidades muito interessantes de avaliação do poder público dos benefícios que as essências podem trazer. Então, nós tivemos casos magníficos, assim, de
nossa, muita essência foi doada. E, assim, as associações sempre trabalham por doação, né? Então, se doou fortuna, assim, em termos de... para poder atender as pessoas, viabilizar o acesso. Isso continua até hoje. E aquilo que serviu, né, para atender a população naquele momento muito complicado, hoje já está sendo avaliado como forma de permanência. Né? Então, transformar aquela ação emergencial numa ação efetiva dentro de projetos piloto, né? Para ver como a coisa funciona. Então, a gente já tem universidades interessadas em como é que isso funciona naquele solo exaurido, que não foi só não é exaurido, aquele solo que foi destruído e foi totalmente contaminado. A contaminação é o que fazer com aquele solo agora, que o agricultor depende. Então, para limpar as vias normais, como aquilo seria limpo, demora tanto, mas vamos tentar com o floral? Vamos ver como é que funciona. É incrível, põe num drone, Um dos trabalhos que a gente vai fazer no IVC, bastante interessante, é que a gente pensa assim, né? Nossa, põe num drone, despeja, passa um avião, borrifa, resolve tudo. Tá, se você pegar o mapa da região, eu pego um pedaço de papel, eu desenho aqui a minha fazendinha, né? Aí eu pego o pêndulo, ou a minha pura intencionalidade. Aí eu penso, o que eu preciso? Tá, então vamos pegar aqui, purificação. Né? Eu posso me conectar eu me conecto com isso e envio para aquele lugar. Ou eu posso aspergir no mapa. A ação é impressionante e funciona. Tecnologia avançada. E qualquer um pode fazer. Então, é isso que a gente quer, deixar no palpável, numa fala que possa ser aceita pelo meio acadêmico, né? Mas a efetividade é inegável. Isso que você fala, mostrando o resultado, né? Mas aí mas você tem que comprovar, né? Na academia não adianta. Você tem que comprovar, tem que fazer um monte de coisa. E vocês estão fazendo coisas novas aí, que eu tô sabendo. Spoilers! Deixa eu pegar a cola da data aqui para lembrar da data. Então, gente... A gente está lançando agora com esse ano novo. E aí o primeiro momento... Já vem com Júpiter, né? A gente estava falando disso lá. Parece que você estava aqui com a gente, falando do novo, dos inícios. Então, e nesse momento de ano novo, a gente está trazendo como associação, aí falando como presidente da SP Flor, né? A gente está trazendo a possibilidade de levar essas pesquisas para um grande número de pessoas. Isso vai ser através de um simpósio. Então, vai ser o nosso 3º simpósio SP Flor, e ele vai acontecer com o intuito de levar essas pesquisas para a saúde planetária para o maior número de pessoas. Mas a gente não vai segurar isso no meio acadêmico só. Então, é assim, a pessoa que pegou lá o feijãozinho e escreveu... Fez o teste. E ela está trabalhando agora com isso. A outra que está produzindo, está limpando água. Ou que está fazendo floral para fazer nascente, voltar. Né? Trabalhar com mananciais de água para que eles possam, lugar que secou, poder voltar, é maravilhoso. Então, ter isso filmado. Então, a gente vai trazer subsídios muito tranquilamente, né? Sem essa coisa de, não, tem que ser um pós-doc que vai ter que assinar o paper. Não, é a gente mesmo trazer e fazer essa troca. Como isso que funciona, como está funcionando lá no Nordeste, na tal tribo, né? O povo indígena da tal região, como é que está funcionando dentro da universidade, lá no Rio Grande do Sul, entendeu? A gente vai trazer tudo isso. Então, está marcado para setembro de 2026. Tem tempo para se organizar. Tem tempo para organizar. E esse é um convite também que a associação queria fazer para os terapeutas florais ou para as pessoas interessadas nisso. Você que está assistindo, se interessou, então, vem com a quer gente. Participar. Não dá para falar assim, nossa, eu acredita nada, vem ver na prática. A gente tem que experienciar e ver que o negócio funciona. Então, a gente tem duas possibilidades, né? Se você é terapeuta floral, se você é pesquisador desses assuntos, se você quer somar com a gente e trocar,
né? A gente ensina o melhor que a gente puder, dá o melhor que a gente puder, escuta e aceita aquilo que você tem a oferecer também e aprende junto, né? Aprende junto a co-criar essa nova possibilidade de uso das essências, né? Desculpa, não pode Não, só dizer que se a pessoa gostou da terapia floral, achou interessante, o que a associação está fazendo agora? Vamos receber quem não sabe nada também. Ótimo. Quem está zerado, ou tem eu já ouvi falar, que nem eu, né? Tristemente, achando que aquilo era chato. Tem lá na farmácia, você pega assim do nada e fala, gotinha, né? O que a gente está pensando é investir, né? Investir realmente em quem quer aprender, e a gente tenta facilitar, ajudar na formação dessa pessoa, porque para entrar na associação você tem que ter um conhecimento mínimo de 60 horas de terapia floral, né? E de cursos documentados, né? Para a associação, então o negócio é bem mais sério, tem que ser tudo documentado. E a gente está chamando as pessoas para figurarem enquanto alunos, enquanto a gente ajuda na capacitação. Legal. E aí, dos nossos que já são associados, e acho que já dá para falar do workshop também, né? Para os nossos associados, nós damos formação continuada de extrema qualidade gratuitamente. Nossa, então, assim, a pessoa paga R$250 por ano como anuidade para ajudar a manter a estrutura institucional, mas ela recebe formação gratuita. Então, todo mês tem workshop. E tem cursos, tem uma série de possibilidades. Atualizações sempre. Legal. Tudo gratuito. Para quem é de fora, a gente está cobrando a participação, quem é de fora da associação, né? Sim. A gente está cobrando R$300 por workshop. Então, se você já é associado, você paga R$250 por ano. Então, quem chega de fora é R$300 por workshop. E a gente pensou, assim, em dar um presente para vocês. Né? 2025, ano de Júpiter, né? Já começou. Já chegou bem presente. Abra os receptores aí para receber. Comemoração, né? Legal. Então, mas assim, como a gente... Né, o nosso povo vem aqui e assiste, né? A Luciana estava aqui semana passada e tal. Então, a gente queria muito trazer para vocês que escutam falar de essências de dragão, né? De repente, do sistema IVC, dos outros sistemas, tantos que nós temos no Brasil. Quem quiser conhecer um pouco, saber um pouco, chegar um pouco próximo disso, a gente vai ter, então, um workshop. Só que esse workshop, ele não é sobre a terapia floral. Ele é para o terapeuta floral poder trabalhar melhor no consultório. O próximo workshop ele é sobre posicionamento e comunicação profissional para terapeutas florais. Mas é uma coisa que serve para todo mundo. Todo mundo. Mesmo que esteja no começo, né? É online, com certificação, né? E a gente trouxe para vocês de presente, para vocês que estão assistindo esse programa, 10 bolsas integrais. Aeba! Então, para participar, então vocês teriam que enviar um e-mail para contato@spflor.org.br e escrever o código estelar. Os 10 primeiros ganham o ingresso aí. Estelar. Estelar. Só repetindo, a data é 29 de março. Agora, 29 de março. Agora, 29 de março, então. Nós temos uma vez por mês, tem um workshop, fora os cursos, fora o simpósio, fora tudo. Nossa, quanta coisa, gente do céu. Não, então, tá na hora de fazer movimentar. E é importante que as pessoas saibam dessa possibilidade das essências, né? Então, a gente está investindo com tudo E só um spoilerzinho de Júpiter para Kátia. Todos os nossos convidados, a gente faz alguns spoilers astrológicos. E o ponto aqui principal é que Júpiter, que a gente estava comentando, esse planeta da expansão maravilhoso, está na sua área dos recursos. Dos recursos, do dinheiro, da expansão, das posses e dos seus recursos, enquanto assim, o que eu estou contribuindo com o mundo também. Porque Plutão está na área do seu legado, na casa da carreira, em Aquário, que é o visionário. Então, assim, é um ano de você realmente entregar essa transformação enquanto consciência planetária, individual e planetária, que é um legado, haja responsabilidade aí. E trazendo essa consciência que não tem separação nossa com a natureza, e toda essa expansão favorecendo a sua casa 2, que é a casa do dinheiro.
que a Casa do Dinheiro é mais que, assim, o dinheiro chegando, mas, assim, é como você está desenvolvendo seus talentos nesse movimento. Então, como você está nesse movimento de entrega, é o que você está entregando e recebendo por meio disso, né? Porque no universo é dar e receber. Sim, então, sim. todo esse seu dar, todo esse seu serviço, ele está num fluxo cósmico de transformação e expansão realmente planetário. Então, faz todo sentido Então, essa parte da Katia. Receba também. Do jeito que você está entregando esses 10 pessoas maravilhosas que vão chegar, você está no processo também de receber muito. Nossa, uau. Eu amo, eu acho fantástico, eu adoraria saber esse negócio. É fantástico, né? É fantástico, eu fico ouvindo a Marta falar, eu fico fascinada. Nossa, é muito especial. E ela me trouxe Obrigadíssima. Estamos juntas, a gente que agradece. Foi uma honra estar aqui com você. Que é o Boas Festas, né? Então, a gente está começando aqui nesse ano de Júpiter maravilhoso. Então, Kátia, a gente vai enviar intencionalmente o Boas Festas para você. Vamos, quem tá assistindo. Vamos fechar com chave de ouro, né? Feliz ano novo. Feliz ano novo, boas festas. Feliz ano novo. Muita luz para todos. Muita luz para todos. Né? Gratidão, Kátia, pela sua presença. Obrigada. E absorve o líder, porque faz parte. Não, eu que queria agradecer, nossa, é uma delícia, né? O tempo não passa, amo o programa de vocês, obrigada pelo trabalho que vocês fazem pra gente, né? Nós que estamos do outro lado, né? Como ouvintes do trabalho de vocês, muito obrigada. E eu queria deixar uma ideia. Legal. Nós, né, gente, nós não pertencemos à Terra. Nós somos a Terra. Então, vamos viver por isso, atentar para isso e fazer o melhor que a gente puder pelo todo, né? Quando a gente se busca, tenha certeza, você vai encontrar dentro de você a Terra e mais, né? O cosmos, o estelar. Então, muitíssimo obrigada mesmo por essa oportunidade. Gratidão. Gratidão, Doni. Obrigada, Doni. Valeu, Doni. Tchau, tchau.